A história do teatro. Oi, eu sou a Manu. Sejam bem-vindos ao meu canal. Você já foi a uma peça de teatro? Se ainda não foi, você precisa ir, porque é muito legal. E você sabe sobre a história do teatro? Não é fácil dizer exatamente quando o teatro surgiu. A arte de representar talvez seja uma das mais antigas da humanidade. As paredes das cavernas eram cobertas com pinturas rupestres. Geralmente, eram pinturas sobre as caçadas e podem ter servido de cenário para as histórias que os homens antigos contavam sobre suas jornadas atrás de alimentos ou sobre os combates contra predadores. A vida não era muito fácil lá no passado. Nessas histórias, talvez aproveitassem as peles dos animais que aqueciam eles para se passarem por lobos, ursos, leões, búfalos. Enquanto os humanos imitavam esses animais, outros ensinavam a parte dos caçadores. Não é exatamente um espetáculo teatral, mas a arte de imitar a vida já dava seus primeiros passos. Mas foi na Grécia Antiga, uma sociedade muito antiga que vivia na Europa, que o teatro surgiu como conhecemos. Os gregos criaram estruturas como palco e arquibancada em meia-lua, um formato que ajuda muito o público a ver e ouvir quem está em cena. Um modelo tão incrível que é usado até hoje nos principais teatros. Alguns desses teatros antigos existem até hoje. É o caso do Odeão de Herodes Ático. Ele tem lugar para 5.000 espectadores. Foi o grego Téspis o responsável pela primeira peça com roteiro. Aliás, ele criou um roteiro, produziu e atuou. Ele transformou o ritual religioso em honra a Dionísio, o deus do teatro, das festas e do vinho, em uma peça teatral. Surpreendeu a plateia aparecendo com uma máscara e uma peruca de cachos de uva e disse: "Eu sou Dionísio!" O teatro é um lugar de arte. É onde os atores e atrizes interpretam uma história para uma plateia. O objetivo é causar emoção, emocionar seu público. Antigamente, era comum o uso de máscaras. Elas deixavam as emoções mais visíveis para o público mais distante do palco. Também eram usadas para representar outras criaturas e até pessoas, como as mulheres. É estranho, né? Mas as mulheres eram proibidas de atuar. Só no século XVI, a partir de 1500, as atrizes entraram em cena. Os símbolos principais do teatro são essas duas máscaras. Elas representam os dois gêneros principais da Grécia Antiga: tragédia e comédia. A comédia era e é até hoje o espetáculo divertido. A tragédia é o gênero teatral que busca despertar emoções mais profundas. Do período grego, temos em destaque a peça Édipo Rei, de Sófocles, que é encenada até hoje, além de servir de inspiração para novas histórias. Os romanos mudaram a forma de divertir o espectador. No mais famoso anfiteatro já construído, o Coliseu em Roma, as principais encenações eram, na verdade, batalhas de gladiadores contra feras, como leões, tigres e outros animais ferozes. Olha eu aí pequenininha no Coliseu! A diferença entre um teatro e um anfiteatro é que no teatro, a arquibancada tem um formato de meia-lua com o palco na sua frente. Já o anfiteatro tem um formato circular e a apresentação é realizada no meio. Na época medieval, a religiosidade ganhou força no teatro de novo. As peças tinham como tema as principais festas da Igreja Católica, como a Paixão de Cristo. Até hoje, na Sexta-feira Santa, muitos lugares fazem a representação da morte e do renascimento de Cristo. Na Renascença, a parte religiosa foi deixada de lado e a comédia e a tragédia voltaram a ser as peças que mais atraíam o público. O ser humano se tornou a figura central desenvolvida no texto e na interpretação. Nessa época, era muito comum as falas de uma peça serem recitadas em versos. Uma obra muito conhecida da época é Romeu e Julieta, de William Shakespeare.
Um monólogo é uma peça teatral com uma pessoa só atuando. O personagem expressa seus pensamentos em voz alta e relata seus sentimentos interagindo ou não com o público. A comédia faz muito sucesso até hoje. Assim como na antiguidade, situações do dia a dia são interpretadas de forma inesperada e exagerada e provocam risos. Elas podem contar uma história romântica e até um drama, e em vez de fazer chorar, arrancam risadas da plateia de tantos absurdos que acontecem. A tragédia também tem seu espaço hoje em dia. Se a história não era para provocar risos, o final era marcado por um acontecimento trágico. Era comum matar os protagonistas. Muitas mocinhas morriam de amor. Romeu e Julieta é um exemplo. O romance teve um final muito trágico. Eu não vou dar spoiler. Atualmente, o foco é a superação. O personagem, em vez de morrer, se recupera e supera os obstáculos que aparecem em sua história. Também surgiram as obras que terminam com um final feliz. E eles viveram felizes para sempre. Os musicais são peças teatrais onde os personagens intercalam diálogos com muito canto e muita dança. A Broadway, em Nova York, produz muitos musicais. Alguns bem famosos são O Fantasma da Ópera, Os Miseráveis, Rei Leão, Moulin Rouge, Wicked e Cats. Na ópera, é pelo canto que as peças são interpretadas. Uma ópera bem famosa é Carmen, de Bizet. Ela emociona suas plateias com a voz dos cantores se unindo ao som da orquestra. Os espetáculos de balé têm na dança a principal forma de contar as histórias, como Quebra-Nozes e o Lago dos Cisnes. Um teatro muito legal é o de fantoches, onde os personagens são bonecos que são movimentados por pessoas com mãos muito habilidosas. A arte de contar histórias e despertar emoções pode ser feita de várias formas num palco de teatro. O texto de teatro é ensaiado e encenado para encantar suas plateias, seja ele alegre ou triste. E quando as cortinas se fecham, a maior alegria do ator e da atriz são as palmas do público. Eu já tive essa sensação e é bem legal. Olha eu aí no palco. Se você gostou de saber sobre a história do teatro, aperta nesse sininho aí pra ficar sabendo sempre que eu tiver mais história pra te contar. Beijo! Até a próxima!